empreender no setor de alimentação, mais importante do que colocar as ideias em ação é você saber e entender um pouquinho o contexto do qual o seu negócio está inserido. Vamos fazer uma retrospectiva aí na história da sociedade para a gente entender um pouquinho quanto isso tem impactado o mercado como um todo. Se a gente olhar uma linha do tempo, a gente teve lá em meados do século XVII a primeira revolução industrial, que foi com a chegada, óbvio, da máquina a vapor. Depois a gente passa para meados de 1850, a gente teve a segunda revolução industrial, onde a gente teve acesso à eletricidade, e aí começa assim a produção em massa. Um pouquinho mais tarde, século XX, acontece a terceira revolução industrial, com toda a chegada da era da internet, a era eletrônica. E mais recentemente, óbvio que a gente sabe o impacto que isso tem gerado na sociedade, a era digital, que tem mudado totalmente a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente produz, a forma como a gente consome, a forma como a gente se comunica. E como isso tem relação com o seu negócio ou com o negócio do qual você faz parte, é preciso você entender essa dinâmica a qual o mundo opera para você conseguir entender qual é o reflexo disso dentro do seu negócio. A forma como você vai se comunicar com seus clientes, a forma como você vai estruturar e quais são os parceiros ideais para ter ao seu lado, a forma como você vai vender o seu produto ou até mesmo produzir cada produto ou serviço que você está para oferecer. Para isso, vamos comparar as principais características da era anterior com essa era atual que a gente está e fazer um paralelo com o seu negócio. A primeira grande característica é a linearidade. Tudo tem uma linha lógica para acontecer e acontece nessa sequência lógica. É como se a gente pensar mesmo na linha de produção. A segunda característica é a repetitividade, ou seja, tudo era feito da melhor forma possível, da mesma forma, repetidas vezes. Para quem já assistiu Charlie Chaplin, Tempos Modernos, isso fica muito claro no filme. A terceira característica é a segmentação. O famoso cada um no seu quadrado, ou você está no preto ou você está no branco e não existe variação para isso. E por último vem a previsibilidade. Tudo era feito de forma previsível. As pessoas poderiam já imaginar e desenhar o plano, pois tudo estava claro e acontecia conforme algo totalmente previsível. E agora, como é que essas características se reverberam na era atual? Primeiro, a não linearidade. Esquece, não há mais linha lógica para as coisas acontecerem. Segunda característica vem a multidisciplinaridade, ou seja, tudo está relacionado. Tudo pode acontecer de forma múltipla ao mesmo tempo. Terceiro, conexão. A palavra da vez é essa. Todas as coisas estão conectadas. E por último, não existe mais de fato a previsibilidade. As coisas podem acontecer sim e a gente não ter controle sobre elas. E aí, como é que você pode imaginar o teu negócio trabalhando diante desse cenário tão desafiador? Vamos fazer um exercício? Pega essas últimas 4 características que a gente falou da era atual e vamos tentar analisar como é que o seu negócio está preparado para lidar com cada uma delas. Para cada uma das características eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse essa pergunta numa escala de 0 a 10, sendo 0, não estou preparado, 5, estou parcialmente preparado ou 10, meu negócio está preparado para atuar diante dessa situação. Vamos à primeira pergunta relacionada à característica da linearidade. O quanto tempo a tua equipe gasta para chegar na performance ideal, no potencial máximo de um produto ou serviço antes dele ser lançado no mercado? Para a característica da multidisciplinaridade. Vamos imaginar que uma pessoa da tua equipe, da tua empresa se ausentou por um grande período de tempo. Você consegue garantir que a operação continuará produzindo, continuará atuando sem nenhum impacto? A terceira pergunta é sobre conexão. Você pode garantir hoje que todos os seus parceiros estratégicos, fornecedores, revendedores, seguem os mesmos valores que a tua companhia tem? E a última pergunta diz respeito à imprevisibilidade. A sua empresa estaria preparada para absorver uma demanda que em uma semana triplicou em uma região na qual você não tem prioridade de atendimento? Bom, pela análise das 4 respostas que você deu, já dá para perceber o quanto o seu negócio está preparado e adaptável para o modelo do mercado atual. Se você ainda vê algumas áreas de oportunidade, aproveita, investe o teu tempo e vê como transformar isso em melhorias para o teu negócio. A gente analisou o primeiro contexto, que foi um contexto mais amplo, do mundo no geral, como é que ele está mudando e as grandes revoluções que a gente passou.
Agora vamos tentar ser um pouco mais focado e olhar para a alimentação em si. Qual que é o contexto de mudança e transformação da alimentação? Então, se a gente voltar um pouco na era primitiva, a gente pode dizer que no começo o ser humano tinha como alimento algo muito de sobrevivência, de subsistência. Depois ele passa a caçar, a domesticar animais para seu próprio consumo. É uma outra etapa que a gente teve na nossa sociedade. Por seguinte, vem a revolução, com a Revolução Industrial, vem toda a questão da produção em massa dos grandes alimentos. E aí a gente começa a ver em grande escala marcas, companhias crescerem e ofertarem produtos os mais diversos possíveis. É o momento do boom, por exemplo, dos snacks, das cadeias de fast food, então tudo para muito consumo, alavancar cada vez mais o consumo. No entanto, esse tipo de alimentação trouxe grande impacto para a saúde das pessoas. E aí o que a gente viu no momento seguinte foi um movimento totalmente contrário a esse. As pessoas tentando evitar tudo isso, começando sim o boom dos alimentos orgânicos, naturais, sem lactose, sem glúten e por aí vai. Após passar por esses dois extremos bem opostos, o que os especialistas acreditam hoje, que a gente se fala muito nos fóruns e discute nos fóruns de alimentação, é que as pessoas estão buscando justamente o balanço entre esses dois movimentos. Elas estão buscando o que é ideal para elas, o que é ideal para o estilo de vida delas. Elas estão cada vez mais cientes e conscientizadas do que elas estão consumindo, o porquê elas estão consumindo e a importância delas entenderem isso cada vez mais. E é óbvio, como a gente está falando numa era onde a informação está cada vez mais disponível de forma mais fácil, tudo isso ajuda ainda mais as pessoas a quererem buscar e saber mais sobre cada alimento que elas estão consumindo no dia a dia. E como isso reverbera no mundo dos negócios? Você precisa entender como é que o seu negócio está inserido no que a gente chama do sistema de produção do alimento, na cadeia como um todo. Não é porque você tem hoje um delivery de refeições prontas que você precisa só se preocupar com esse momento da cadeia, onde o consumidor vai comprar, consumir e descartar o seu alimento. Muito pelo contrário. Você precisa olhar para trás dessa cadeia e entender como é que esse alimento está sendo produzido, como que ele está chegando até você, aonde ele foi cultivado, quem está fazendo isso. Cada vez mais o consumidor vai buscar esse tipo de informação para fazer as suas escolhas mais conscientes. Vamos olhar com mais detalhe um pouquinho para isso? Para isso a gente traz aqui um mapa que mostra todo o processo pelo qual o alimento passa, desde o momento que ele é produzido, cultivado, até ele chegar no consumidor. Começa com a ciência, onde a gente fala sobre a pesquisa de características, estruturas básicas do alimento, as propriedades nutricionais do alimento. A gente vai para o momento do cultivo, onde de fato isso tudo é produzido. Passa para o processamento desses alimentos. Após processados, eles chegam no momento de distribuição, para daí sim estarem disponíveis para venda, independente do local onde eles estão. Serem consumidos, de fato, pelo consumidor em suas casas, em diversos locais. E tem o pós-consumo, que é o momento do descarte, para daí sim começarmos de novo o ciclo. O primeiro exercício que você tem a fazer, olha para o teu negócio e entende, estabelece qual é o momento da cadeia em que o teu negócio está localizado. Uma vez feito isso, agora eu te convido a analisar a relação do teu negócio com os demais momentos da cadeia. Então, para cada momento a gente tem um quadrante e eu quero que você identifique ali qual é a fortaleza que o seu negócio tem, visto esse momento da cadeia, e qual é a fraqueza, vulnerabilidade ao qual o seu negócio está exposto. Ao final desse exercício, vai ficar claro para você qual é o contexto que o seu negócio está inserido e as oportunidades que você tem para ajudar na sustentabilidade dessa cadeia e auxiliar o consumidor a fazer suas escolhas, trazendo ainda mais sentido para a sua marca e para o seu negócio.